Olá, seja novamente muito bem-vindo. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Raciocínio Sagaz. No vídeo de hoje, iremos ter novamente uma entrevista. Vamos ter aqui um convidado muito especial, Jean Lima, onde, junto com a ajuda dele, iremos discorrer aqui de alguns assuntos bastante interessantes, basicamente sobre a vinda de Jesus no futuro, o fim do mundo, o fim dos tempos, quais são as diversas visões que os grupos religiosos, né, da cristandade, tanto igrejas protestantes como a igreja católica, ela tem sobre essa visão de fim de mundo, vamos dizer assim, e da vinda de Jesus no futuro. Será que essas interpretações, elas têm base bíblica? Que implicações essas visões desses grupos ele tem? E é o que vamos discorrer, então, nesse vídeo. O Jean Lima, é a segunda vez que estamos recebendo ele aqui no canal. Falamos em outro dia a respeito de racismo, escravidão. Quem não assistiu essa entrevista, vou deixar também no link da descrição desse vídeo, vocês poderão tirar bastante proveito, muito interessante, material bastante histórico a respeito disso. E sem mais delongas, vou pedir para o Jean se apresentar aí para os amigos e os nossos irmãos. Fica à vontade, Jean. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Denis. Boa noite, demais. Prazer estar aqui novamente para tentarmos aqui esclarecer um pouquinho, né, essas discrepâncias, como eu costumo chamar. Os evangélicos, eles praticam um verdadeiro ecumenismo de doutrinas. E hoje nós vamos aqui discorrer um pouquinho, de forma muito breve, já que são assuntos muito longos, com muitos desdobramentos, mas o ponto que nós queremos mostrar aqui hoje são as divergências, as diversas visões sobre o arrebatamento e, obviamente, algumas das suas implicações, né? Para começar, eu queria dizer o seguinte, que algumas coisas na Bíblia relacionadas à escatologia, todo mundo, todas as igrejas, todas as religiões que se baseiam na Bíblia de forma correta ou errada, concordam com algumas coisas, né? Por exemplo, que haverá uma tribulação, ou que já houve, haverá um arrebatamento e haverá um milênio, né? Agora, obviamente, as visões são plurais a respeito desses assuntos, né? E é isso que nós vamos discorrer aqui um pouco hoje, né? Então, eu separei aqui, Denis, até os 4 pontos que eu acho interessante, que valeria a pena a gente explicar, que é o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o amilenismo. Apesar de existir 4 visões sobre o milênio, mas o importante aqui é o amilenismo, porque parte da igreja acredita no amilenismo e, obviamente, isso tem implicações no arrebatamento, no milênio, né, de forma simbólica ou literal. São esses 4 pontos que nós vamos discorrer aqui hoje. Perfeito, Jean, perfeito. E confesso, né, que antes dessa nossa conversa, talvez seja a realidade de muitos que talvez estejam acompanhando conosco. No meu caso, eu sou bastante raso nesse tema, conheci, assim, muito pouco, e discorrendo um assunto aqui com o Jean, né, para se preparar para essa entrevista, estudei um pouquinho a respeito disso, e confesso que, de fato, existem muitos pontos importantes e interessantes, que com certeza vai servir para agregar não somente o nosso conhecimento, mas também a nossa fé, relacionado com a Bíblia, né, realmente encarar esses assuntos e, de fato, como podemos chegar a uma conclusão o mais assertiva possível dentro desse tema, né. Então, podemos começar, né, Jean? Por exemplo, aí vemos no slide a respeito do pré-tribulacionismo. Essa é uma visão aí que muitas igrejas da cristandade têm, né? Qual que é essa visão pré-tribulacionista sobre a tribulação futura que irá ocorrer, e qual que é as evidências bíblicas, né, se é que tem algumas evidências bíblicas, que apoiam essa visão desses grupos que têm esse tipo de entendimento? Então, Denis, por que o nome pré-tribulacionismo? Porque, em regra, assim, resumindo,
o pré-tribulacionista, ele acredita num arrebatamento antes da grande tribulação. Então, eles ensinam que o arrebatamento ocorre antes da tribulação começar, só que será um arrebatamento invisível. Para eles, Jesus ele vai voltar 2 vezes, ou como não tem respaldo na Bíblia para dizer que Jesus virá 2 vezes, eles dizem que Jesus vem em 2 fases, uma vinda em 2 fases, né? Então, como se dará isso? Eles acreditam que a qualquer momento pode haver o arrebatamento secreto, a qualquer momento. Então, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 2 dias, daqui a 1 ano. Jesus, as pessoas simplesmente são arrebatadas secretamente, de forma invisível. Elas desaparecem do mundo. Então, o mundo, obviamente, vai ficar atônito, um sumiço de milhões de pessoas, vai buscar entender o que está acontecendo, vão decifrar de que a Bíblia predizia esse tipo de situação. E aí, o que acontece? Eles pregam que os 7 anos do Apocalipse é um período onde vai aparecer o anticristo, né? O anticristo ele vai conseguir, é um homem, mas com poderes, né, quase indestrutível, e ele vai conseguir enganar a humanidade, enganar Israel, e ele vai governar a terra. Então, a partir do arrebatamento secreto, significa que Jesus voltará naquela vinda visível, que todo olho verá nas nuvens, juntamente com essas pessoas que foram arrebatadas secretamente. Eles vão vir com Jesus e os anjos para instalar o milênio na Terra. Então, veja, para eles o milênio é literal. Jesus vai sentar lá no trono de Davi em Jerusalém. Para isso, muitos acreditam que precisa ter um 3º templo lá em Jerusalém. E um detalhe do pré-tribulacionismo é que eles fazem uma separação entre igreja e Israel. Para eles, Israel continua sendo o povo de Deus, né? Então, eles acreditam que durante o milênio será a oportunidade de Deus cumprir as promessas feitas a Abraão que não foram cumpridas, né? Basicamente isso. Outro detalhe, né? Essa é uma doutrina nova, porque se você for analisar toda a história, os séculos, desde a igreja primitiva, não existia essa visão. Essa é uma visão que surgiu ali no início do século XIX, portanto, aí tem talvez um pouco menos de 200 anos que ela surgiu, que ela começou a tomar corpo, e somente há 100 e poucos anos atrás, 130, 140 anos atrás, é que ela começou a ganhar popularidade. E hoje no Brasil, Denis, cerca de 80% dos evangélicos em geral são pré-tribulacionistas, tá? Então, vamos dizer assim, é uma ramificação onde tem a maior parte dos protestantes que acreditam nessa visão, né? Mas dentro desse contexto, né, dessa visão geral que você trouxe aqui para nós, com certeza surgem algumas implicações, né? Alguns contrapontos dessa visão pré-tribulacionista, né? Qual seria alguma dessas implicações, principalmente para a igreja? Então, Denis, assim, né, a igreja, ela está preparada, né, eles devem estar preparados, porque esse arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e segundo o que eles pregam, aqueles que não estarão preparados ficarão para trás. Eu não sei se você lembra, mas na década de 90, foi passada na Rede Globo uma minissérie chamada Deixados para Trás. Era uma série de ficção baseada na doutrina pré-tribulacionista, né? Era um filme americano, e esse filme mostrava, então, ali, por exemplo, os aviões, os pilotos evangélicos sumindo. Isso virou uma paranoia nos Estados Unidos, que até avião tinha que ter se tivesse um protestante ou evangélico, o outro não podia ser, porque Jesus podia vir, e se os dois fossem pessoas fiéis, eles seriam arrebatados, o avião ia cair, pra você ter ideia. De vez em quando aqui na estrada a gente vê assim uma placa no carro, em caso de arrebatamento, Jesus no controle, né? Então veja, essas pessoas, elas não estão preocupadas com o anticristo, com tribulação, porque para eles a igreja não passará pela tribulação, né?
Então, eles acreditam numa literalidade ali de quase tudo no Apocalipse, né? Exceto aquilo que é impossível, por exemplo, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, como isso é impossível de existir, mas no mais eles acreditam na literalidade. Por exemplo, as 2 testemunhas que aparecem lá em Jerusalém, né? Aí uns acham que é Elias, que é Moisés, que é Enoque, né? Porque para eles é algo literal. Então, o anticristo é um homem, né, que a humanidade vai elegê-lo quase como um rei sobre a humanidade inteira. Então, esses são os pontos, né? Um detalhe curioso, Denis, é que, assim, algumas vertentes, isso aqui gera muita divergência entre eles mesmos, né? Por exemplo, alguns dizem o seguinte, que nesse arrebatamento secreto, quando Jesus vier buscar a igreja, o Espírito Santo vai junto. O Espírito Santo que está na terra desde que Jesus foi para o céu, a igreja, o Espírito Santo vai embora junto. E por isso que aparece o anticristo, que é o Espírito Santo, que segura a manifestação do anticristo hoje no mundo. Outros já acham que é a igreja. Uma vez que a igreja não está na terra, aí o anticristo terá as condições ideais para surgir, né? Então, isso são implicações, né? Afinal de contas, o Espírito Santo, que, segundo eles próprios pregam, é um membro da Trindade e é onipresente. Mas se é onipresente, como vai deixar a Terra? Não está no céu, está restrito aqui à Terra, né? Outra coisa, um ponto, assim, delicado do pré-tribulacionismo. Lá no Apocalipse, fala de uma grande multidão que sai da grande tribulação. Mas, ora, se a igreja fiel foi arrebatada 7 anos antes, de onde são esses que saem da grande tribulação, que são pessoas puras, tementes a Deus, né? Aí muitos vão dizer que são judeus, são 144 mil, aí há uma pluralidade de interpretações, né? Mas a essência do pré-tribulacionismo é basicamente isso aqui que a gente conversou já. Viu? Entendi, Jean. Perfeito. Dentro desse contexto, né, a respeito do anticristo, né, você trouxe para atenção para nós, eles imaginam que isso vai surgir depois de um período que a igreja vai estar no céu, né? E se for o caso, aonde que eles imaginam que vai ser o milênio que a Bíblia lá fala para nós? Pode explicar para nós um pouquinho sobre isso? Sim, Denis. Sim, Denis. Então, eles acreditam o seguinte, olha, a partir do momento que a igreja é arrebatada de forma secreta, invisível para o céu, então haverá um período de 7 anos até a volta visível de Jesus, onde a igreja vai voltar com Jesus, os anjos, e eles vão para Jerusalém, Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai partir, tudo literal, e Jesus vai sentar no trono de Davi lá em Jerusalém, e junto com essas pessoas que foram arrebatadas, e nesse momento, então, eles vão reinar sobre a terra, né? Então, imagine o seguinte, seres com corpos glorificados, como eles mesmos dizem, né? Com capacidade de atravessar a parede, de aparecer, desaparecer, convivendo com o restante da humanidade aqui, tendo suas vidas normais, né? Levando o filho para a escola, trabalhando, e Jesus lá em Jerusalém governando a terra. Alguns acreditam que Jesus ele vai dividir a terra e vai distribuir para que essas pessoas, né, fiéis que foram arrebatadas, estão lá com corpos glorificados, semelhante ao de Jesus, possam governar a terra, né? Então essas são as implicações, né? Se eu me excedi e deixei algum ponto aí, você pode me questionar novamente, viu? Ok. Eu acho que nessa questão do né, tribulacionismo, acho que ficou bem abrangente, a gente já vê, apesar desse resumo, bastante implicações, algumas contradições, né, que acabamos não deparando com o que é ensinado nessa visão, com o que a Bíblia ela ensina, né, principalmente esse finalzinho que você trouxe atenção para nós, fica uma coisa meio confusa, né, uma coisa meio misturada. Mas em contrapartida, sim. Né, até na imagem que você está compartilhando com nós, vimos um pouquinho sobre o né? Agora temos aqui o pós-tribulacionismo. O que essa visão dos grupos que tem, o que ela imagina a respeito do milênio, da vinda de Cristo, a Terra, como é que vai ser a situação da Terra, como é que eles veem essa visão da igreja,
para os grupos que acreditam no pós-tribulacionismo? Então, Denis, o pós-tribulacionismo, como o nome já diz, é pós-tribulação, é a vertente que defende que o arrebatamento acontece após a tribulação, a grande tribulação. Significa para estes que a igreja ela vai sofrer durante a tribulação, ela vai passar pela grande tribulação. Aí muitos não acreditam nos 7 anos, acreditam que isso é simbólico, não há um período, mas para estes, eles discordam da visão pré, porque ninguém vai para o céu, porque o que acontece na visão pós? Jesus vem na nuvem, lá segundo Apocalipse capítulo 1, todo olho verá, ele arrebata a igreja até as nuvens, eles têm os seus corpos glorificados, nesse momento também Jesus ressuscita os mortos, e das nuvens ali, num piscar de olhos, tudo acontece, e eles voltam juntos para Jerusalém, e lá Jesus instala o milênio. Você vê que, nesse momento, as visões até que já começam a juntar, né, as visões ali, já há uma convergência nesse sentido, né. Para o grupo pós-tribulacionistas, eles têm que estar preparados para enfrentar a grande tribulação, vão sofrer com o anticristo, né, mas vão sobreviver, e Jesus, então, os arrebatará e eles governarão durante o milênio, que também é literal, aqui na Terra, lá de Jerusalém. Entendi. Agora, será que essa visão ela tem base bíblica? É possível sustentar essa visão? Ou ela também, assim como o pré, ela tem as suas implicações? Então, elas têm muitas, todas elas têm pontos, assim, entre os próprios adeptos a essas doutrinas, eles reconhecem pontos fortes e pontos frágeis, né? Então, assim, na visão pós, Deus, ele não dá na Bíblia um cronograma, assim, tão detalhado de eventos futuros, né? Essas pessoas aqui acreditam que vão passar pela grande tribulação. Entretanto, um dos pontos que são criticados é que essa visão, eles não chegam a ir para o céu, nenhuma vez. Mas Jesus não diz que iria voltar para buscar, né? Normalmente as pessoas entendem que Jesus iria buscar os fiéis para levar com ele para o céu, né? Mas nessa visão aqui, não. Nessa visão eles vão até as nuvens e voltam. Os pré-tribulacionistas, pelo menos eles vão ficar 7 anos com Jesus no céu, depois voltam para a terra, né? Mas para ambos o milênio é literal. É claro que em relação a judeu, aí há também algumas variações, né? Veja que grupo pré e pós acreditam que Israel continua sendo o povo de Deus, mas o grupo pós-tribulacionista tem também suas variantes, né? Entendi. O que eu achei mais interessante até agora, Jean, até no contexto do que eu pesquisei um pouquinho sobre esse assunto, é que até na visão das pessoas que são a membresia, né, desses grupos, eles imaginam que quando forem para chegarem ao fim, né, na visão deles e tudo mais, aquele assunto que nós sabemos, eles vão morar no céu e lá ficarão. Só que talvez eles nem entendam que a própria instituição deles pregam que essa visão, ou essa morada nos céus, quer seja pré ou pós, seja momentânea, né? Que a ideia é ir para o céu, mas depois voltar para a terra. E muitos deles pensam que a morada lá é definitiva no céu. É um ponto que eu achei interessante, e talvez a grande maioria, pelo menos membros, eles não atentam a esses detalhes, né? Não, exatamente, né? Então, assim, muito bem colocado, né? O primeiro grupo pré fica só 7 anos no céu, o segundo grupo pós não chega a ir para o céu, das nuvens já volta. Inclusive, eles se criticam mutuamente por conta dessa visão, né? Isso mesmo. Isso foi um detalhe que eu achei interessante. A grande maioria, se você for conversar, eles não vão ter esse tipo de entendimento, que a própria instituição deles, eles têm como sendo parte ali das regras de doutrinas das igrejas, né? E nesse meio, entre o pré e o pós,
analisando um pouquinho sobre essas visões do futuro, de vinda, fim de mundo e tudo mais, encontramos o mesotribulacionismo, né? Ele fica entre o meio entre os dois ali. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, né? Mas é isso mesmo? O que o meso ele ensina para nós nesse sentido? Isso, Denis. O mesotribulacionismo, como o nome diz, tem sobre a tribulação. Isso, né? Como o nome diz, meso dá a ideia de metade ali, de meio, né? Então, o mesotribulacionismo, eles acreditam que Jesus que o arrebatamento acontece no meio dos 7 anos, né? Então, tem ali o Apocalipse fala de 2 períodos ali de 1.260 dias, também a visão lá de Daniel fala daquela semana, né? Que na metade da semana como se houvesse uma divisão, então eles acreditam que eles começam a passar pela tribulação, mas no meio dos 7 anos, Jesus, então, promove o arrebatamento, né? Então, essa é a diferença entre eles. E muitas vezes, como eu falei, não, o que vem para frente acaba convergindo, né? Mas, assim, são 3 visões diferentes. Uma antes do arrebatamento, outra depois, desculpa, o arrebatamento antes da grande tribulação, o arrebatamento após a grande tribulação, o arrebatamento no meio, né, dos 7 anos ali de tribulação. É isso que realmente distingue. E quais as evidências dos grupos que talvez acreditem, né, tem isso como regra de doutrina, o meso-tribulacionismo? Existe alguma evidência bíblica? Ou tem várias implicações a respeito desse tema também? Dessa visão, né, melhor dizendo. Então, Denis, é que muitos eles se baseiam lá na profecia de Daniel, capítulo 9. Lembra que lá em Daniel fala das 69 semanas, depois tem uma semana ali que, segundo eles, houve uma pausa, né? Então, a profecia de Daniel teve cumprimento até a 69ª semana, e a última semana teve uma pausa, e essa última semana ali, que falta se cumprir, é justamente os 7 anos lá do Apocalipse. É nisso que eles se baseiam, né? Como a profecia fala ali de uma divisão da última semana, no meio da última semana, ou seja, 3 anos e meio, por isso que eles acreditam que o arrebatamento acontecerá no meio desses 7 anos. É isso que distingue. A base bíblica, todo mundo alega, né, que tem base bíblica, todos eles alegam que estão embasados na Bíblia, né? Com respeito ao milênio, o meso, qual que é a visão que eles têm? É que, na verdade, assim, Denis, eu até coloquei aqui o amilenismo, porque são, como eu mencionei, são 3 assuntos que estão imbricados, né? Tribulação, arrebatamento e o milênio, né? Por exemplo, o pré-tribulacionista, ele é pré-milenista. Por quê? Porque ele acredita que Jesus vem antes do milênio, por isso que ele é pré-milenista, né? Então, o pré-milenismo, ele também tem suas subdivisões, né? Tem os chamados pré-milenistas históricos, e tem os que são pré-milenistas dispensacionalistas, que são os mesmos que são os mesmos pré-tribulacionistas, né, que acreditam, então, no arrebatamento secreto. Por que dispensacionalista? Porque eles acreditam que Deus ele separou as eras em dispensações, né, em períodos de tempo, e que nós estamos vivendo na dispensação da igreja, que é a última, né? Então, por isso, essa é a nomenclatura. Mas aqui eu selecionei apenas o amilenismo, porque a gente explicaria, porque eles têm uma visão diferente de milênio e também dessa questão do arrebatamento, né? Por isso que nós separamos aqui apenas o amilenismo. Se tratando, então, do amilenismo, até se você não para poder ler, tem até um trava-língua nessa palavra aí, né? Qual que seria a diferenciação das demais que você considerou com a gente até agora, por exemplo, momento? Por exemplo, a questão do milênio, onde será o milênio, quais são as implicações que o amilenismo ele tem?
pode trazer mais detalhes para a gente? Então, Denis, sim. Ó, o A, né, a gente sabe que significa 100, né? Então, o A antes da palavra ali seria 100 milênio, né? Mas o que de fato eles acreditam? O amilenista, eles acreditam que o milênio, ele já, que não é literal. Eles acreditam que os 1000 anos já iniciaram desde a época de Jesus, então nós estamos no milênio desde a vinda de Jesus, não é um período de tempo literal de 1000 anos, até porque já se passaram mais de 2000 anos, né, e nós ainda continuamos no milênio. Então é isso que eles acreditam, né, é algo espiritual, não é literal. Agora, quais as implicações com as demais questões? Para eles, a grande tribulação, ela ocorre hoje. Os cristãos são perseguidos, então a tribulação já ocorre. A questão, eles não têm uma preocupação com o anticristo, porque para muitos isso aí já aconteceu, foi Nero, foi uma figura lá do passado, então para eles é tudo simbólico, né? Então eles acreditam em quê? Esse grupo talvez se assemelhe mais com aquela visão que a gente tinha, né, quando conversava com religiosos, inclusive católicos, na nossa infância lá atrás. Qual? De que Jesus ele vem arrebatar os salvos e vão para o céu para sempre com ele. Jesus vem uma única vez na nuvem e tudo acontece, né? Ele arrebata os fiéis, leva para o céu, destrói os maus e resolve toda a questão num único evento, né? Então, o amilenista, ele acredita que o milênio é simbólico, não tem milênio na Terra, não tem vida mais eterna na Terra, a vida eterna é no céu, e eles não têm preocupação com tribulação, nem anticristo, porque para eles a tribulação já ocorre hoje, o milênio também, nós já estamos dentro do milênio, né, e a vida será no céu, a eternidade será no céu. É isso, em resumo, que o amilenista acredita, né? Por isso que eu separei amilenismo, porque ele vai divergir radicalmente do pré, do pós e do meso. Perfeito. Deixa eu ver se eu entendi, que talvez até outros possam ter surgido essa dúvida, né? Na questão do amilenismo, ele está voltado mais para a visão das igrejas católicas. Porque existem várias igrejas católicas. Muitos acham que existe uma igreja católica, né? Exatamente. Você falou aí um grupo, a igreja católica, a igreja ortodoxa, e no meio evangélico protestante, um grupo, talvez o maior grupo conhecido, né, que acredita no amilenismo, são os pré-tribulacionistas, né? O grupo, desculpa, já acabei misturando aqui, eu quis dizer presbiterianos, né? Então, as igrejas reformadas, os presbiterianos, eles são historicamente amilenistas. É claro, Denis, que como a gente está falando aqui, né, como há uma mistura, como há uma pluralidade, e também eu classifico como um verdadeiro ecumenismo de doutrinas nesse meio evangélico, existe uma igreja aqui no Brasil chamada Igreja Batista Redenção, que ela é calvinista, ou seja, reformada, e ao mesmo tempo ela consegue ser pré-tribulacionista, né? Então é algo assim bem distinto, porque normalmente o calvinista ele é amilenista, essa é a regra, né? Mas vemos que há divergências. Como mesmo entre os pré-tribulacionistas da Assembleia de Deus, de vez em quando a gente conhece aí algum pastor que discorda, ele se tornou pós porque ele estudou e achou que o pré-tribulacionismo não tem sentido, né? Entendi. Então, tem uma mesa aí que você pode se servir, né? É como se fosse um service-service. O que você achar melhor, dentro da sua concepção, você pode ir aderir a esse tipo de entendimento, mesmo que talvez a sua instituição ela não concorde com aquela visão, né? Podemos dizer dessa forma. Exatamente. Aí, Jean, surge uma questão, né? Nós vimos aqui um pouquinho sobre o pré-tribulacionismo, o pós, o meso e também o amilenismo. Toda a doutrina, toda a visão, ela dentro de um grupo, né, e de indivíduos, aquele indivíduo ele interage com uma sociedade em volta dele, né?
independente no que a pessoa ela acredita, no pré, no pós, no meso, né? Como é que isso aí ela afeta a visão que a pessoa ela tem de mundo? Quando falamos mundo, falamos aqui de pessoas, né? Da sociedade de pessoas. Quais as implicações aqui, as visões que as pessoas acabam tendo sobre a sociedade? Então, Denis, assim, eu acho que eu vou separar até essa sua pergunta aqui em alguns pontos, né? Por exemplo, né, o Apocalipse fala, por exemplo, do anticristo, da besta, né, que, como eu mencionei, segundo essas religiões evangélicas, trata-se de uma pessoa, né, uma pessoa que vai governar o mundo, e que também a questão da grande tribulação. Veja, o amilenista, ele não está preocupado com grande tribulação futura, porque para ele a grande tribulação já ocorre hoje. Ele não está preocupado com o anticristo, perseguir a igreja, porque para eles o anticristo já existiu no passado. Isso foi coisa de Nero, lá daquele período. Há várias visões a respeito, né? O pré-tribulacionista também não está preocupado com a grande tribulação, não está preocupado com o anticristo. Agora, o pós-tribulacionista já tem todas essas preocupações, né? Eles acreditam que a igreja vai sofrer, sendo perseguida pelo anticristo, né? Então, veja que isso afeta a maneira de ver o mundo. O pré-tribulacionista, ele acredita que é iminente esse arrebatamento secreto, pode acontecer a qualquer momento. Já o pós, não, que para ele tem que convergir as profecias, o início da tribulação, o anticristo aparecer, e eles vão estar na Terra, né? Então, veja que as diferentes visões afetam a maneira como as pessoas vivem, como encaram os demais. Veja, para o amilenista, Israel e qualquer outra pessoa, não há nenhuma distinção entre a igreja e Israel. Deus não tem mais acordo com Israel. Mas para o pré-tribulacionista e grande parte dos pós, sim, Israel, mesmo não acreditando em Jesus, não acreditando muito menos numa trindade, continua a ser o povo de Deus. Alguns acreditam que eles terão até que lutar, se preciso, para defender Israel, porque, bem, sem Israel, como é que Jesus vai voltar para Jerusalém, implantar o milênio, né? Uns acreditam que tem que construir o terceiro templo, e nesse momento que a gente vive de guerra, você vê essa defesa de Israel por parte de muitos religiosos, né? Principalmente essa linha que vão defender Israel, inclusive os Estados Unidos, por exemplo, até por uma questão política, os religiosos pressionam o governo a sempre estar apoiando Israel, né? Então isso afeta a sociedade e o mundo como um todo. Entendi, perfeito já. Agora, nesse contexto, falando desse assunto, né, dessa pluralidade aí de visões de anticristo, fim do mundo, arrebatamento, né, milênio e tal, percebemos aí essa divergência que tem, né, essas várias implicações aí. Muitos desses religiosos, independente de seja protestantes ou católicos, né, eles costumam questionar muitas vezes as doutrinas das testemunhas de Jeová, dizendo que as testemunhas de Jeová sempre está mudando de doutrinas, usa até aquela expressão pisca-pisca, né? Qual é a sua visão quando eles usam esses argumentos contra as testemunhas de Jeová e, ao mesmo tempo, eles têm essa pluralidade de doutrinas? Qual que seria a sua opinião sobre isso? Então, Denis, é um ponto curioso, né? Assim, veja, tem uns que dizem que as testemunhas de Jeová já mudaram mais de 350 vezes de doutrina, porque saiu na nossa publicação que nós entendíamos um versículo de uma forma, agora entende outra. Isso não é uma doutrina, né? É um mero ajuste ali de interpretação de um versículo, mas para eles é doutrina. Mas quando você analisa isso, o que a gente está falando, olha que a gente falou um pouquinho, né, uma ponta de um iceberg gigante. Nós vemos aqui um verdadeiro ecumenismo de doutrinas, são doutrinas divergentes, contraditórias. Uns dizem, não, porque tem aquele ponto, né? Se o Espírito Santo revela ou inspira essas pessoas, por que o Espírito Santo, então, faz revelações tão divergentes, né? Por que a Assembleia de Deus, que é pré-tribulacionista, o Espírito Santo lá faz esse tipo de revelação, que eles não precisam se preocupar com o anticristo, que eles vão ser arrebatados secretamente a qualquer momento. E o mesmo Espírito Santo, então,
faz uma revelação para o presbiteriano de que isso é tudo simbólico, é uma bobagem acreditar nessas coisas de anticristo, de arrebatamento secreto, de milênio na Terra. Eles até dizem assim, ó, um presbiteriano fala, olha, onde na Bíblia tem um texto que mostra seres espirituais aqui na Terra convivendo com humanos, né? Então, eu classificaria, Denis, um verdadeiro ecumenismo é como se fosse um self-service, né? Você vai lá e monta um combo, como eu mencionei para você. A Igreja Batista Redenção, ela, para mim, é um caso ímpar, porque ela conseguiu juntar duas vertentes totalmente antagônicas, né? Ela é calvinista e, ao mesmo tempo, ela é pré-tribulacionista. Coisa, assim, surreal, essa junção de doutrinas, né? E só um detalhe que eu acho que vale a pena, se as pessoas forem estudar como surgiu essa visão pré-tribulacionista, elas vão se impressionar. Ela surgiu das visões de uma jovem católica. Depois foi sistematizada por um maçom chamado Nelson Darby, na Inglaterra, e ela foi, então, estruturada nos Estados Unidos por um pastor, também maçom, chamado Scofield, e ele fez uma Bíblia explicando as dispensações. Essa Bíblia ela chegou no Brasil por volta de 1910, foi uma Bíblia patrocinada por um judeu, e porque o judeu, o banqueiro, ele viu, por que ele patrocinou? Ele viu uma oportunidade de mudar a imagem dos judeus perante a classe religiosa protestante. Porque até então, se você for ver a história, a Igreja Católica falava mal dos judeus, pregava contra os judeus, Lutero falava até em matar judeu, e então, quando surgiu essa doutrina nova, o banqueiro, né, americano, judeu, falou, poxa, vou patrocinar essa Bíblia, e ela vai mudar a visão que se tem dos judeus. E, de fato, você vê que hoje, essas pessoas defende Israel, porque Israel continua sendo o povo de Deus na doutrina pré-tribulacionista, né? Então, Denis, é uma pluralidade muito grande de doutrinas divergentes, porque, veja, Jesus ele vai vir uma vez, leva uma parte, vai vir outra vez até a nuvem e vem para Jerusalém, depois vai vir buscar os amilenistas, da nuvem vai para o céu. Poxa, como? Onde é que a Bíblia vai estar correta para todo mundo, né? Que doutrinas são essas? Mas aí essas mesmas pessoas que convivem nessa amálgama, nessa pluralidade de doutrinas divergentes, são os mesmos que criticam que Testemunha de Jeová muda a doutrina. Testemunha de Jeová tem uma única doutrina de cada vez, né? Não inúmeras. O que é que acontece com essas pessoas? Elas dizem que não muda doutrinas, porque à medida que surgem as novas, elas passam a conviver juntas, como eu falei. É um self-service, você tem ali como um supermercado, uma prateleira, onde você vai lá escolher, eu não gosto desse produto, eu gosto desse, você escolhe, né? É isso. É até curioso e hilário essa acusação de que TJ muda a doutrina o tempo todo, né? Diante do que a gente viu aqui. Perfeito, Jean. Aí um assunto que estamos tratando aqui, eu vejo, não sei se talvez seja a sua opinião, né? Principalmente os protestantes, eles falam muito a respeito da Igreja Católica. Então, nesse breve estudo que fizemos aqui, foi mais uma doutrina que foi ali, eles, ao saírem, né, ao fazerem a reforma, por essa forma, da igreja, eles saíram e levaram essa doutrina, né? Com o passar do tempo começou a ter outras visões que foram se desenvolvendo aí. Porque eles questionam as igrejas católicas, né? Mas, no entanto, eles abraçaram doutrinas como nós estamos vendo. Além da doutrina da Trindade, mortalidade da alma, inferno de fogo, né? Que é doutrinas aí que a igreja já tinha pego emprestado de religiões pagãs no passado. Então, percebemos aí que eles abraçaram também mais essas visões e, com o tempo, essas visões foram tendo as suas mutações, por assim dizer, né? Exatamente, Denis. Mas veja que, como você mencionou, as doutrinas principais não foram contestadas lá na reforma, né? Por isso que alguns chamam de revolta, né? Porque reforma teria que mudar radicalmente tudo, mas não. As doutrinas principais foram mantidas e, ao longo do tempo, podemos dizer assim, foi acontecendo a revolta da revolta no próprio seio protestante, né? Vemos que
o pré-tribulacionismo é uma amostra, é um exemplo disso, é uma doutrina que não existia há 3, 4 séculos atrás, é uma coisa nova e que ganhou tanta popularidade que hoje no Brasil, nos países de língua latina, Europa não, Europa continua a maioria sendo calvinista, acreditando em doutrinas mais tradicionais, né? Mas já aqui no Brasil, a maioria, você veja que essa doutrina fez tanto sucesso que ela se tornou majoritária. Ela começou no Brasil com a chegada da Bíblia Scofield, principalmente no meio pentecostal, onde ela ganhou espaço e se alastrou, né? Hoje, grande parte das igrejas batistas também, aqui no Brasil, são pré-tribulacionistas. Perfeito, Jean. Eu acho que nessa visão, embora seja bastante amplo o assunto, né, no nosso vídeo aqui, mas acho que você conseguiu fazer um bom resumo, com bastante conteúdo, apesar disso, né, do tempo. Eu acho que a gente conseguiu ter uma visão bastante legal nesse assunto, e eu quero agradecer aí a sua disposição por ter compartilhado conosco todas essas informações, e gostaria, se você tem mais algum assunto que acha conveniente, aproveite para trazer para nós, fique à vontade. Ok, Denis, eu que agradeço o convite, agradeço aí ao público, né? Estamos à disposição. Vamos depois trazer outras questões, né? Aqui, como eu mencionei, a gente tinha, pelo tempo, para falar de tantos detalhes dessas visões, não caberia muito destrinchá-las, né? Então, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, que era, pelo menos, dar uma visão geral dessas doutrinas e suas divergências, né? Acho que nós conseguimos atingir o objetivo da conversa. Com certeza. Eu acho que o objetivo foi atingido, porque até então esse assunto ele não é muito discorrido, né? Muito aí, por exemplo, até nas próprias publicações, talvez não de uma maneira aberta, e também na própria internet nunca foi trazido de uma maneira mais aberta esses assuntos, e com certeza serve de proveito para nós. Vemos aí a grande divergência, a confusão que as igrejas da cristandade têm, né? Inclusive até a associação com a Igreja Católica, a maçonaria, eles acusam as testemunhas de Jeová, mas eles que estão envolvidos com a maçonaria, né, isso é visível e é sabido de todo mundo, e, no entanto, eles acusam as testemunhas de Jeová, né? Mas esse vídeo aqui serve para que as pessoas sinceras, eles possam ter uma visão geral, ver o contraponto de tudo isso que acontece, né, muitas vezes de acusações e assim por diante, para que todas as coisas fiquem de maneira clara, e sempre trazendo aqui pontos históricos para que os que acompanham o canal aqui eles possam tirar o máximo de proveito. E eu quero novamente agradecer, viu, Jean, a sua disposição, o seu tempo, aí, o seu conhecimento nesse assunto, e ter compartilhado conosco, tá bom? Denis, agradeço de novo, mais uma vez, né? Um abraço a você e os ouvintes, o público aí do canal. Um abraço. Um abraço, e a gente conta com você novamente para outro tema interessante aí. Vamos marcar, deixar marcado. Valeu, Jean, um abraço, viu?